Se apegue com Jesus, abrace Ele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Senhor está falando contigo nessa noite. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, não. Me esconda no teu coração, me amarre a ti. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E mesmo sem entender, você está no controle, não. Me esconda no seu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. E se eu cair, a tua mão me levantar. E se eu chorar, toda lágrima você enxugar. E se eu cair, a tua mão me levantar. E se eu chorar, toda lágrima você aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu digo que eu preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero agradecer desde já mais uma semana e mais uma vez na casa do Senhor para adorar o nome do nosso Deus, que é santo, que é poderoso e digno de ser adorado, digno de ser louvado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Já abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, no livro Salmo 34, versículo 8. Amém? Salmos 34, versículo 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Provai e vede que o Senhor é bom,
Bem-aventurado o homem que nele confia. Versículo 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glória a Deus. Senhor Jesus, Tu és bom, e a Tua misericórdia, Pai, para conosco é agradável. Deus poderoso, Tu sabes, Deus, tudo o que precisamos e o que necessitamos. Tu sondas o nosso coração, Tu sabes, Pai querido, os nossos pensamentos. Pai celestial, nesse momento nós Te agradecemos desde já por estarmos aqui e poder Te adorar, poder Te buscar e poder exaltar o Seu santo e precioso nome. Eu Te convido nesse momento, Senhor, através do Teu Espírito, a sondar os nossos corações, a ver em nós se há um caminho, Pai querido, mau, e nos guia pelos Teus caminhos de vida. Deus poderoso, desde já que a nossa mente possa estar atenta, Pai querido, a receber a Tua palavra, a mudar, Pai querido, o nosso coração, para que sejamos fiel, Pai querido, servos a Ti, Senhor, Te adorando e Te buscando. Por isso fala aos nossos corações, Pai, repreende desde já, Pai querido, toda obra do inimigo, todo o poder das trevas, toda obra e artimanha, Pai, de Satanás, Senhor, seja ele repreendido na autoridade, no poder do Teu santo e precioso nome. Fala conosco, é o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, dando um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, e engrandecendo aí o Seu nome. Glória a Deus. O livro de Salmos é um livro de cântico. Amém? E cantar é algo que todos nós, um dia, mesmo que sem dom, nós desejamos, não é verdade? Mesmo que você não tenha o dom, mas você canta, porque cantar chama a nossa atenção, mexe com a nossa alma. O livro de Salmos é um livro voltado exatamente aos cânticos, é onde mexe com a alma, é onde mexe com o coração. O salmista vai expressar as suas emoções, o salmista vai expressar aquilo que sente. E não há nada melhor de expressar aquilo que sente aquele que também pode fazer todas as coisas. Porque não adianta a gente cantar e se expressar para alguém que nada pode fazer, irmãos. Não adianta nós nos expressarmos cantando uma canção ou um hino para alguém que nada pode fazer na nossa vida. O salmista não. Nos cantos de sua adoração, nos cânticos a qual ele faz da sua vida, ele está oferecendo exatamente a Deus, porque só Deus pode mudar as circunstâncias de uma vida. Mas o salmista não fala simplesmente de algo que ele está passando por dificuldades ou por problemas. O salmista também, quando ele recebe as suas bênçãos, ele se alegra, ele canta, ele exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque a adoração não depende de circunstâncias, a adoração depende do adorador. Então a adoração, ela não flui simplesmente quando você tem um momento de dificuldade na sua vida e você vai lá e chora. Não, pelo contrário, a nossa adoração não depende de algo, a nossa adoração depende do nosso ser, que oferece a Deus simplesmente o nosso melhor que temos. Isso é adoração. Então nós não podemos esperar uma circunstância difícil chegar, ou um momento de alegria chegar, para nós adorarmos. Adorar a Deus é tudo que precisamos, é tudo que necessitamos, porque só Ele sabe e só Ele tem a palavra de vida eterna. Para o coração aflito e para aquele que está passando por momento de conturbação, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E para o momento de alegria, Ele disse: cante com júbilo ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós devemos colocar sempre o nosso coração a adorar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque ninguém pode atrapalhar a sua adoração. Ninguém. Nem momentos de adversidade, nem momentos de circunstâncias difíceis, ninguém pode atrapalhar um adorador de exaltar o nome do seu Deus. O texto, ele relata a bondade de Deus. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, nós vamos contestar a bondade de Deus, porque a bondade de Deus, ela é vista desde sua criação. A Bíblia fala, a partir do capítulo 1 de Gênesis, nós vimos Deus criando os céus e a terra. Então termina o primeiro dia, ele diz: viu Deus que isso era bom. Então a bondade de Deus se expressa na natureza, se expressa na nossa vida.
Apesar de muitos passarem pelos momentos de circunstância e perguntar se Deus existe ou não existe, nós temos a plena certeza de que Ele existe e é poderoso, porque a bondade de Deus é vista em todo lugar. Nós não podemos nunca negligenciar e nunca dizer que Deus é um Deus bom, porque é totalmente apalpável a bondade de Deus. É só você olhar para si mesmo, apalpar o seu corpo, é porque Deus é bom, te deu saúde, te deu, um ar para respirar. É a bondade de Deus para conosco. Imagine só que Deus criou o mundo, colocou no mundo tudo aquilo que nós precisamos para nos sustentar e colocou o homem para administrar. Isso é bondade. Deus para conosco na sua bondade, porque a bondade é a essência de Deus. Deus não procura ser bom, Deus é bom na sua essência. Deus já é bom por natureza, é a essência de Deus essa bondade. Então Ele pega, é como se um homem construísse uma casa, ela toda bonita, e pegasse um amigo e dissesse para ele: está aqui a chave, você pode usufruir dela. Entendeu? Eu estou lhe dando para você cuidar dela, para você morar nela. Aí tem tudo, tem um frigobar, tem geladeira, eu já comprei tudo. Deixasse uma casa toda imobiliada e dissesse assim: está aqui a chave, agora você vai morar nessa casa. Só te peço uma coisa, não desça lá no porão, porque lá é muito úmido e você pode ficar gripado, você pode adoecer. Então o homem dá advertência, quando compra uma casa. Aí aquele amigo que recebeu a casa, na curiosidade, levado pelo seu eu curioso, levado por aquilo que o homem é assim, irmãos, ele é curioso, Ele quer provar daquilo que Deus disse para não provar, para não fazer. Aí ele vai lá e desce naquele porão, e quando sobe pega uma gripe, E não bastasse a gripe, leva para todo mundo da casa. Ou seja, aquilo que não era para fazer ele fez e ainda acabou prejudicando os outros. Aí, imagine que o dono da casa volta e disse: eu falei para te não descer lá, para você não ir lá, porque lá estava muito úmido e você poderia ficar gripado. Aí ele vem e traz o remédio. Aquele homem que fez a casa, deu para o amigo, traz um remédio e dá para ele e diz assim: está aqui, tome esse remédio para que você possa ficar curado. Mas, tome esse remédio. O remédio, irmãos, quando o médico passa para nós, ele tem um período, sim ou não? Para que você possa receber o tratamento, ele tem um período, não é verdade? Você precisa tomar desse remédio. Então o homem vem e diz: toma esse remédio para que tu possa curar da tua gripe e também ficar sarado. E o homem vai lá e toma o remédio para curar. Então imagine só, irmãos, nesse contexto dessa história que o seu pastor criou na mente dele, que o dono da casa é Deus e que nós somos filhos de Deus, e ele disse: a casa é tua, eu estou dando para usufruir. E vindo o inimigo, usufruindo em nossos corações, querendo usufruir das nossas emoções, do nosso sentimento, nos leva a fazer algo que nos vai ficar doente, nos vai nos adoecer, e uma gripe mal curada leva a pneumonia, e a pneumonia leva à morte, não é verdade? Assim um pecado, se ele não for curado, ele pode levar a sua morte eterna. Você não volta. Há pessoas que não conseguem mais retornar, porque não foi curado. E esse mal, o remédio a qual aquele dono da casa deu para que seja curado, se chama Jesus Cristo. Para que você seja curado, é necessário Jesus na sua vida. É necessário Jesus. Isso é a bondade de Deus expressa na terra. Porque o homem estava em pecado, o homem em transgressão, em pecado, pecou. Então Deus derramou o que sobre nós? A sua graça abundante, chamada Jesus Cristo, que é a compaixão de Deus, para que a gente pudesse retornar novamente ao nosso lar, que é os céus. E assim Jesus vem para que a gente possa receber herança eterna, voltar novamente a viver a vida com Deus. Porque no momento em que nós pecamos, imagine só que você hoje, nós crescemos no pecado, e hoje nós recebemos na nossa mentalidade todo tipo de maldade. É por isso que nós somos propensos geralmente ao mal e a pensar ao mal, porque a nossa mentalidade ainda não está acostumada com o bem. E quando nós nos convertemos a Jesus, é necessário nós mudarmos o entendimento para vivermos a bondade de Deus na nossa vida. Para que possamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário uma transformação mental. E essa transformação mental só vem através da bondade de Deus, da compaixão de Deus, que é Cristo Jesus.
para que a nossa mentalidade seja mudada, para que o nosso coração seja mudado, para que nós sejamos transformados e possamos viver a plenitude do Evangelho. Imagine que você corriqueiramente deixa a sua mente evoluir muitas vezes mais para a maldade do que para as coisas de Deus. Por quê, pastor? É porque geralmente nós temos um espírito que está decaído por causa do pecado. Esse espírito decaído, ele precisa ser restaurado. Esse espírito que está decaído, ele precisa ser ressuscitado, e ele é ressuscitado em Cristo Jesus. Aonde o nosso espírito vai testificar com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Enquanto nós não ressuscitarmos o espírito que está morto na nossa vida, o espírito que está apagado na nossa vida, a gente não consegue compreender as coisas de Deus, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse espírito que um dia o pecado veio e apagou, aniquilou, tentando deixar a nossa alma mais viva do que o espírito, nós precisamos novamente torná-lo a revivê-lo. E esse espírito é revivido aonde? Em Cristo Jesus. Nós só podemos retornar novamente e ter a comunhão com o Pai se o Espírito vir novamente e a gente começar a compreender as coisas de Deus. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui porque quer reanimar o seu espírito, trazer você de volta a dizer a comunhão com o Pai. Ele quer realmente trazer de volta a ligação do seu espírito com o Espírito de Deus, para que você possa entender as coisas de Deus, para que você possa compreender as coisas de Deus, para que você possa andar uma vida com Deus, uma vida diante da glória e da graça de Deus, porque sem esse Espírito nós não conseguimos compreender a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus fala através do nosso espírito. Deus é espírito e Ele fala através do nosso espírito, então há necessidade de nós alimentarmos o espírito. Só que há um problema em nós, é que a gente é muito ligado à alma, às emoções. Nós somos muito ligados às nossas emoções, aos nossos egos, à nossa vontade, e a nossa alma não é o nosso espírito. E por isso nós não compreendemos as coisas de Deus. E nessas coisas o inimigo, através da alma e das nossas emoções, vai enxertando em nós a maldade, vai enxertando em nós o erro, o engano, para que a gente não possa compreender e ressuscite o Espírito que nos liga a Deus. Aí vem Cristo Jesus. Já que a alma está enferma, há uma alma que desceu do céu, que está em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, sarou a nossa alma e nos ligou novamente o nosso espírito com o Espírito de Deus. É nesse espírito que nós temos a compreensão da graça e do Evangelho. É esse espírito que nos faz viver a obra de Deus. Romanos capítulo 8 nos explica e diz assim: porque aqueles que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito. Porque não é que nós não vivamos sem lei, a verdade é que nós vivemos sobre uma lei, e essa lei é a lei do Espírito. Mas a pergunta é: como você compreenderá a lei do Espírito se você só enxerga pela alma? Como você vai compreender a visão do reino se você só enxerga pelas emoções e pela alma? Como você vai compreender as coisas de Deus na sua vida se a sua emoção está mais viva, a sua alma está mais viva do que o Espírito de Deus e do que o seu espírito? Como você vai compreender as coisas de Deus que está abertamente muitas vezes aos seus olhos, mas você não consegue compreender, porque a sua alma está encharcada de emoções, sua alma está encharcada de coisas que não convêm à graça de Deus, então nós nos perdemos nessas situações. Precisamos entender que a nossa alma ela vai em busca disso, porque o nosso espírito está apagado, o nosso espírito está totalmente morto. Então a nossa alma vai buscar o entretenimento, a nossa alma vai buscar a segurança. Você sabe por quê? Nós vimos no capítulo 3 de Gênesis, Caim e Abel. E quando Caim mata o seu irmão Abel, Deus coloca nele um sinal de maldição, e ele vai embora. A Bíblia diz que ele se aparta, não conversa com Deus. A geração de Caim é a geração que cria um instrumento musical. Está lá
no texto, sim ou não? Nós estamos na EBD e nós já passamos na EBD às 9 horas da manhã, dia de domingo na igreja. Nós já passamos por lá e estudamos o texto. Qual é o texto? O texto de que a descendência de Caim cria o quê? Os instrumentos musicais. Mas a descendência de Caim não cria simplesmente os instrumentos musicais. Ele cria o quê? As espadas. Eles trabalham com ferro e com metal. Por que, pastor, isso acontece? Porque quem não tem Deus necessita de entretenimento. Quem não tem Deus necessita de uma segurança. Então eles criam os instrumentos musicais porque a sua alma precisa de algo. A sua alma precisa de algo que para se socorrer, para ficar aliviada. Então eles criam instrumentos musicais como entretenimento para quê? Para colocar no lugar do espírito o entretenimento. Só que emoção não sacia o nosso coração. É por isso que muitas pessoas procuram a emoção, vivem uma emoção, mas de manhã as circunstâncias não mudou, está do mesmo jeito. É por isso que muitas pessoas procuram o entretenimento, mas no outro dia nada mudou, continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque só quem tem a capacidade de mudar a vida do homem é Cristo Jesus. Não é entretenimento, não é emoção, não é uma segurança que pode dar simplesmente ou não uma segurança, né? É até uma dúvida. Porque eles criam exatamente as espadas e o escudo. Porque alguém cria uma segurança? É porque não tem Deus. O salmista olhou e disse assim: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os que nele estão. Mas o homem, quando se aparta de Deus, está lá Caim criando o que? Espada e escudo, porque não tem proteção do eterno. Mas a Bíblia que nós lemos aqui nesse mesmo texto, em Salmo 91, em todo o Salmo, está dizendo: o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra. Ele nos guardará a saída e a entrada, desde agora e para sempre. Ele guardará os nossos pés, Ele guardará a nossa vida, Ele nos guardará de todo mal. Por quê? Porque nós não precisamos criar isso, nós temos Cristo Jesus na nossa vida. Mas quem não tem, nós viemos exatamente uma herança de uma pessoa que não tem Deus. Então ela vai criar o quê? Instrumentos de defesa. Por quê? Porque não tem Deus. E quem tem Deus, nenhuma arma contra ti prosperará. Nada que fizerem contra ti vai prosperar, porque eu sou o Senhor que te guardo e que te livro de todo o mal. Mas quem não tem essa proteção vai correr que nem a descendência de Caim. Corre atrás de o que? De entretenimento. Eu preciso, pastor, eu estou sentindo um vazio no meu coração. Quando eu escuto uma música, aí o meu coração fica alegre. Não, quando o seu coração tem que mudar, não quando escuta uma música. O teu coração precisa do Espírito de Deus para reviver a sua vida novamente. E todo esse espírito de amargura, de tristeza e solidão bate em retirada. Por quê? Porque o entretenimento não vai saciar a sua alma. O entretenimento não vai saciar a sua alma. Aqui na igreja nós temos os nossos músicos, tudo pequenininho, né? Graças a Deus, Deus tem usado eles. Mas deixa eu te dizer, o que tem que tocar o teu espírito é o Espírito Santo de Deus. Porque nós fazemos isso não é para te entreter. Nós fazemos isso não é para que você sinta lá, a música é boa, os caras são bons. Mas é para adorar o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos entender que entretenimento não muda a circunstância. É por isso que você vai ver muita gente, às vezes até mesmo no louvor, chorar, adorar, mas a vida não vai mudar. Por quê? Porque o entretenimento não muda a alma. O que muda a alma é o Espírito Santo de Deus. O que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo não é a canção, é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender que tudo isso vai mudar quando usufruirmos da bondade de Deus. Deus é bom em toda a sua essência. É o caráter de Deus, é a forma de Deus. Deus é bom. E Ele diz: provai, vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Feliz é o homem que confia no Senhor. E quando dizemos feliz o homem que confia no Senhor, não é só em momentos, como eu acabei de dizer, não é aquele confiar dizendo assim, eu confio, mas não confio. Você conhece? Eu confio, mas não confio. São pessoas que no momento da adversidade vão procurar meios para que dê certo, mas não esperam em Jesus. São pessoas que no momento da adversidade vão dar uma ajudinha para Deus, assim como Abraão deu e acabou dando errado. Ah, Deus, mas Deus quer que a gente tome uma atitude. A pergunta é se a sua atitude provém de Deus, ou se a sua atitude é sua mesmo, querendo mudar uma circunstância. E Deus está dizendo, tu quer trabalhar? Então trabalha, faz aí com a tua mão. Porque confiar em Deus é ser feliz, irmãos, no momento das circunstâncias, é olhar para Jó e dizer a mesma coisa que Jó. Eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem aqui, irmãos, confia na promessa de Deus na sua vida? Você confia na promessa de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta então. No momento da adversidade, você quer ajudar Deus ou você deixa Deus fazer a obra? Porque se você quer ajudar a Deus no momento da adversidade, você não confia em Deus, você confia no seu braço. Que se no momento do aperto, Deus não falar com você e você vai lá e fica agoniado, assim como Saul, que olhou para Samuel e disse assim, o povo me apertava, eu já estava agoniado, então eu sacrifiquei, e Samuel chegou para ele e disse assim, hoje o reino foi rasgado da tua mão. Ou você confia em Deus, ou não confia. Ou você é como Josué, que vai enfrentar a sua batalha em Jericó, que é uma cidade fortificada, mas de madrugada pela manhã está de joelho dobrado, dizendo, Senhor, eu quero a resposta para mim entrar, eu quero a resposta, Senhor, para mim entrar. Quando de repente aparece um anjo com a espada desembainhada e dizendo assim, eu sou príncipe do exército do céu. Qual é a resposta de Deus? Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então, como nós cantamos, aquieta a tua alma, espera em Deus, que Ele vai chegar no tempo certo. Ah, pastor, mas eu confio em Deus, mas aí eu perturbo a minha mulher, eu perturbo meu marido, eu perturbo o fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo, a ansiedade toma conta do meu coração, mas eu não consigo olhar e dizer, ei, alma, quieta, espera em Deus. Ele sabe o momento certo, Ele sabe o momento de chegar, Ele sabe o momento certo. Deus é bom, e quando Ele chegar, Ele trará vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E às vezes Deus testa a nossa fé. E pensa em alguém que gosta de testar a nossa fé, irmãos, que gosta de levar a gente até o limite, para saber até que ponto a gente chega. Se eu for perguntar aqui, a gente olha e alguém levanta a mão e a maioria vai dizer, pastor, já estava nos 1 segundo da prorrogação quando a bênção chegou. Por quê? Porque Deus faz esse tipo de coisa. Algumas vezes as bênçãos chegam logo, mas outras vezes Deus deixa. Sim ou não? Pastor, eu não sei mais o que fazer. E Deus está dizendo, calma, eu conheço a tua estrutura, eu sei que tu é pó. E quando menos esperamos, Deus vem com a sua bênção, derrama da sua graça e do seu poder. Porque Deus é bom. Deus é o que, irmãos? Deus é o que, irmão? Deus é bom. Deus é bom, nós acordamos, nos levantamos, respiramos e colocamos o nosso pé. Hoje eu estou aqui de pé, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, tudo que nós devemos é exaltar a grandeza e a glória de Deus, porque Ele é bom. Só que nós, como homens, nós não somos bons.
Não há bondade em nós. Nós estudamos no processo de justificação, que faz parte da salvação, que o homem é mau desde sua mocidade, sim ou não? A gente é mau, o homem é mau. E que na verdade a essência de bondade, o caráter de bondade é algo imutável em Deus. Ele é bom por natureza, é a sua natureza ser bom. Aí nós encontramos que Deus é bom, mas o homem em si tem maldade no coração. Mas nós precisamos seguir a virtude de Deus. A bondade do homem provém de Deus, e você precisa entender isso. A bondade do homem, ela provém de Deus, porque Deus é a sua essência, ser bom. E para você ter uma ideia, nós vamos entender que a bondade é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. A bondade é um fruto do... Você não é bom. É o Espírito de Deus em você. É Deus na sua vida como essa essência que faz você ser bom. Quando o homem não tem Deus, mais ele se afasta da bondade. Quando o homem não tem Deus, mais ele se afasta de fazer o bem. Quando o homem não tem Deus, mais distante da bondade ele fica. Por quê, pastor? Porque a essência de Deus é nós, que nos faz tornar pessoas amáveis, pessoas cheias de bondade. Porque a bondade é caráter de Deus, é empregada através do fruto do Espírito no homem. E agora, pastor, como é que eu faço para mudar a minha vida? Um ser humano decaído e na maldade, porque a minha alma fala mais do que o meu espírito. Fruto do Espírito, Jesus Cristo. Ressuscite hoje os frutos do Espírito na sua vida. Traga hoje os frutos do Espírito na sua vida, porque os frutos do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus na terra. A obra de Deus, ela é manifesta através dos seus frutos. A obra de Deus não é manifesta através de um templo. A obra de Deus é manifesta através da sua vida, que gera fruto, que gera o caráter de Deus em você. Ou seja, através do fruto do Espírito, você manifesta a obra de Deus. Jesus olhou e disse: o reino de Deus, o reino dos céus, ele estará entre vocês, ele estará no meio de vocês. Ou seja, as nossas atitudes revelam o reino de Deus no nosso meio. São as nossas atitudes que revelam o reino que está dentro de nós. São as nossas atitudes que vão revelar se nós vivemos em Deus ou não vivemos. São as nossas atitudes que manifestam o Deus que nós pregamos. São as nossas atitudes que manifestam o Deus a qual nós adoramos. Porque se você adora a um Deus que você diz que é bom e pratica o mal, aonde está esse Deus na sua vida? Se você adora um Deus que pratica o bom, que é misericordioso, um Deus que é compassivo, um Deus que é longânimo, mas você só pratica a maldade, a pergunta é: onde está a essência de Deus na sua vida, já que você adora esse Deus? Aonde Deus se manifesta em você, já que você invoca o seu santo e precioso nome? E invocar o nome do Senhor é chamá-lo em auxílio. A pergunta é: onde está Deus? Se nós adoramos, nós também temos que ter a parte da sua essência em nós. E como isso, pastor? Fruto do Espírito. Estude Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, para que você possa entender o que é ter Deus na nossa vida, o que é nós orarmos e pedimos que Deus possa transformar a nossa mente, ter uma mente transformada, ter uma mente edificada em amor, em alegria, em paz, em paciência, em amabilidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio. Isso é caráter de Deus manifesto em nós, para que o seu reino venha se manifestar na terra. Ou senão, como é que você vai viver o reino de Deus? Essa é a essência de Deus, fruto do Espírito.
Essa é a essência de Deus, os frutos do Espírito manifestados através da nossa vida, e não vem de nós, vem do Pai. É a bondade dele em nós que nos faz praticar a bondade. É a bondade dele em nós que nos faz viver essa bondade. E quando falamos de bondade, irmãos, nós temos que entender que quando falamos de bondade, estamos falando de caráter e não simplesmente de uma ação. Porque quando falamos que alguém é bondoso, não estamos falando de que ele praticou uma ação, nós estamos falando de que é a essência dele, é um caráter dele ser bondoso. Para você ter uma ideia, que a Bíblia ela vai testificar essas coisas na nossa vida. Como nós vamos saber se o nosso coração e o nosso caráter é bondoso ou não? Através da palavra, irmãos. A palavra nos corrige. Se vivemos a bondade de Deus ou se vivemos a nossa bondade. Deixa eu te dizer, a bondade do homem é falho, a bondade do homem é corrupta, a bondade do homem é proveitosa. Eu escutei alguém um dia dizer, nós usamos, a gente precisa entender. E eu não concordei com a frase. Ele disse assim, o favor é uma moeda de troca. Eu disse não. Porque se o favor for uma moeda de troca, então você não é bondoso, você está fazendo algo por interesse. Se você faz algo por interesse, não é bondade. A bondade já saiu do seu coração. Se você está querendo algo em troca, então nunca foi bondade. Se você está usando um favor como arma para receber algo ou para prender alguém, irmãos, isso não é bondade. Se eu faço algo para te prender, isso não revela a bondade do meu coração. Isso revela um interesse que há em mim. Sim ou não? Eu estou interessado, então eu vou te ajudar porque eu preciso de algo de ti. Sim ou não? Revela interesse ou bondade? Interesse. Eu estou interessado em algo, em um retorno. Eu não estou sendo bondoso. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é a bondade verdadeira? Jesus Cristo, a Bíblia fala que Ele morreu por toda a humanidade. Sim ou não? Independente de quem queira aceitá-lo ou não, Ele morreu por todo mundo. Quem quiser vai entrar no céu, e quem não quiser não vai. Quem quiser entrar no céu depende de quem? Espírito Santo falando de nós. Quer mais bondade do que isso? E quem não quiser, ele diz, não, se tu te arrepender e converter, tu vai entrar no céu, dependendo do que tu foi. Bondade. Não há interesse. Simplesmente na aceitação. Então, a bondade revelada muitas vezes no nosso coração do homem não provém de bondade verdadeira, mas uma bondade corruptiva, aonde eu espero algo em troca. E Deus, Ele vai olhar para nós e vai dizer a respeito da sua palavra, né? Como eu bem disse, é a palavra de Deus que vai alinhar o nosso coração, irmãos, no reino de Deus. Quem alinha o nosso coração no reino é a palavra. Quem alinha o nosso coração no reino é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, que é as suas emoções, e do espírito, que é o real interesse daquilo que você está fazendo. Ele faz a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Escuta isso, a palavra é apta para discernir o seu pensamento e a intenção do seu coração. Ou seja, por mais que você esteja fazendo uma atitude, a palavra vai discernir a intenção do seu coração. Se você está fazendo por bondade mesmo, ou se há interesse no seu coração, ela é apta para discernir. É ela que coloca a gente no caminho certo de como devemos seguir. A palavra vai discernir, a palavra vai entrar, a palavra vai penetrar e vai discernir o teu pensamento, porque aquele que sonda os corações conhece as suas atitudes. Então a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você quer ver uma coisa? Nós precisamos entender que a palavra vai trazer o quê? O discernimento do bem e o do mal. Você vai lá, você pega e você ajuda
Aí você tem um interesse por trás, a palavra ela traz o discernimento de que aquilo é mal. Talvez você cresça dizendo que achando que aquilo era normal. Tem gente que cresce achando com alguns costumes que é normal. E às vezes nós como pastores sentando no gabinete dizendo, olha, o que você está fazendo é errado. Mas a pessoa cresceu naquele ambiente, ela não tem a ideia. E quando abrimos a palavra, e nós estudamos a palavra e começamos a entender a palavra, que precisa ser mudada a nossa atitude, que precisa ser mudado o nosso caráter, então a gente precisa compreender a verdade do Evangelho para que a gente seja mudado através do Espírito Santo de Deus, que revela a palavra em nossos corações. Aí a pessoa vai trazer uma mudança, porque a palavra vai revelar. Sim ou não? Você já reparou? João capítulo 3, versículo 20 diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem reveladas as suas más obras. Você está vendo? A obra não é boa, a obra é mal. Só que ele sabe que através da palavra, João capítulo 3, versículo 20, vai dizer, a palavra vai revelar a tua intenção. Então ele não se achega para Deus. Por que ele não se achega para Deus? Porque Deus vai revelar a intenção do coração. Então se você está aqui, eu quero dizer, Deus quer mudar a tua vida verdadeiramente. Deus quer mudar a tua alma verdadeiramente. Deus quer mudar o teu caráter verdadeiramente. Porque ainda que você tenha uma boa intenção, mas por trás haja uma outra intenção que não provém de Deus, a palavra revelará aquilo que está no teu coração. Para quê, pastor? Para que você seja curado. E João está dizendo, eles não se achegam à luz, porque eles sabem que as suas obras de maldade serão reprovadas. Eles não se achegam à verdade, porque sabem que a luz revelará a obra de maldade, a palavra revelará a obra de maldade. Então nós precisamos entender que a palavra revela o que está no nosso coração. O versículo 21 diz assim, ó, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quem pratica a bondade, quem pratica a verdade vem para a luz, porque sabe que a essência da sua bondade não vem de si, mas vem de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então a bondade feita com o coração voluntário, as pessoas se achegam a Deus, porque não são feitas no seu caráter humano corruptível, mas porque a essência de Deus está no seu coração. Então eles se achegam à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, ou seja, a bondade de Deus na nossa vida manifesta em obras. Sim ou não? A bondade de Deus na nossa vida é manifesta em obras. Jesus disse que não se pode esconder o que? Uma luz, uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, você está fazendo uma obra e vai aparecer, porque a obra está sendo realizada em Deus. E tudo que é realizado em Deus, que é luz, não pode ficar oculto, não pode ficar em trevas. Então todas as coisas que vocês fizerem em Cristo Jesus vai aparecer. Tudo que vocês fizerem no reino da luz vai aparecer. Por quê? Porque Deus é luz. É impossível aquele que faz as suas obras em Deus e não apareça. É impossível. Mas essa é a bondade que vem de Deus sobre a nossa vida, para mudar o nosso ser e para transformar a nossa vida, que resulta em obras, que resulta na luz de Deus na nossa vida, e todos enxergam. Mas você diz, eu só faço, né? Deixa que Deus faz a obra. Eu só vou fazer porque Deus mandou fazer. Então a bondade é revelada no caráter através dos frutos do Espírito que estão na nossa vida. Deus traz sobre nós o fruto do Espírito para revelar o reino dele na nossa vida. Mas nós encontramos uma bondade, irmãos. A bondade do homem. Lucas capítulo 18, versículo 18, do versículo 30, há uma parábola chamada do filho do jovem rico. Você já reparou o que o jovem rico fala para o Senhor? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala
a respeito da lei, e ele disse: tudo isso pratico desde minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus amou aquele homem, mas ele disse assim: agora vai, vende tudo que tu tem e vem e me segue, dá aos pobres e vem e me segue. Por quê, pastor? Porque a bondade que ele praticava não estava no coração, estava na aparência. Quando a bondade está na aparência, o reino não nos alcança. Quando a bondade está aqui, simplesmente no fazer, por ser visto, o reino não nos alcança. Porque é uma bondade aparente. E quando a bondade é aparente, a gente não nega nada pelo reino. Quando a bondade é aparente, a gente não se submete ao reino. Quando a bondade é aparente, a gente não fica obediente aos princípios do evangelho. Quando a bondade é aparente, nós nos revelamos em desobediência. Por quê? Porque a bondade é simplesmente aparente. Quando nós temos a bondade aparente, nós não queremos nos submeter, nós não queremos viver em Cristo. O jovem rico não quis se submeter ao Evangelho, não quis se submeter a Cristo Jesus, porque havia uma bondade aparente. Eu faço isso, mas por aparência, e não porque eu tenho essência no meu coração. E quando tem bondade aparente, irmãos, você nunca vai ver. Quer ver um tempo de bondade aparente? É esse ano, né? Está chegando aí outubro. Você vai ver um monte de gente bondoso dizendo assim: vota em mim, porque é uma bondade aparente. Eu quero ser visto, mas isso não está no meu coração. Aparece esse ano, mas o próximo ano já sumiu todo mundo, você nunca vai ver. Se bater lá no escritório dele lá, ele nem te conhece. Por mais que tu diga que vote nele, mas ele não te conhece. O nome disso é bondade aparente. A bondade aparente não atrai o reino de Deus. A bondade de aparência não atrai o reino de Deus. Então você nunca vai ver alguém bondoso ou aparente servindo a Jesus, porque não provém de Deus, provém do caráter corruptível. É a bondade que usa a moeda do favor para receber algo em troca. Essa bondade não provém de Deus, ela é corruptível, ela é humana. Então esse tipo de bondade, ele não provém do reino. Então você nunca vai ver esse tipo de pessoa boa entrando no reino. E agora, pastor, o que acontece? Mas existe uma bondade que provém do reino e que produz mudança. No mesmo texto, mais à frente, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10, nós encontramos também um homem chamado Zaqueu, o publicano. Ele era rico, sim ou não? A Bíblia diz que ele era rico. Zaqueu, o publicano, era rico, não tinha falta de nada, mas ele queria ver Jesus. E deixa eu te dar um recado para tu. Zaqueu não estava com problema na família dele, não. Mais um recado: não tinha ninguém doente na casa de Zaqueu. O desejo dele era ver Jesus. Eu te pergunto, esse desejo proveio de uma bondade de um coração mesmo, ou proveio de um interesse? É um desejo totalmente puro no coração. Eu quero conhecê-lo. Eu não tenho ninguém para ele pedir para ele orar para curar. Eu não tenho ninguém para ele dizer assim: Senhor, eu preciso de uma porta aberta, porque ele era rico. Ele não tinha ninguém para dizer: eu quero que tu liberte fulano de tal. Ele só queria ver Jesus. Você está vendo como uma atitude de bondade pode mudar o seu coração? Mais um homem chamado Cornélio, que a Bíblia diz que ele tinha esmola, era centurião, e ele esmolava e orava. Ele só queria também conhecer Jesus, e ele orava pedindo: Senhor, revela a verdade para mim. Até que Deus enviou a Pedro para ele. Por quê? Porque essas são as bondades que mudam a tua história e a tua vida, que provém de Deus para transformar a tua vida. Mais uma vez, quando a bondade provém de Deus, Deus se revela. Ele chega lá: Zaqueu, desce depressa, porque eu tenho que ir na tua casa. Quando ele desce e vai na casa de Zaqueu, Zaqueu automaticamente diz assim: olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver, e aos pobres eu vou dar metade daquilo que tenho. Jesus falou alguma coisa para ele no texto? Estava aqui, ó, a bondade do coração. Jesus olhou e disse assim: hoje chegou a salvação na tua casa. Coração, irmãos, bondoso, produz resultado daquilo que vem de Deus. Mas se não é,
Por que o reino ainda não me alcançou, pastor? É porque tu está fazendo por aparência. Quando tu for um Zaqueu da vida e olhar e dizer, eu só quero vê-lo, eu só quero vê-lo, eu preciso conhecê-lo, eu não quero mais nada, eu só quero conhecer Jesus, eu só quero conhecer Jesus. Aí ele vai chegar lá, desce depressa porque eu preciso entrar na tua casa. Então a bondade vai levar Zaqueu à salvação da sua casa. Porque é aquilo que se manifesta, Deus precisa hoje entrar nos nossos corações, mudar a nossa vida, transformar a nossa alma, para que a gente possa desfrutar da bondade de Deus na nossa vida. O que Jesus falou como ensino para nós? Mateus capítulo 6, versículo 2 e versículo 4. Quando, pois, deres a tua esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a esmola. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o Pai que te ver em secreto te abençoe. Essa é a bênção que provém do céu. A bênção que provém do céu, irmãos, é uma bênção que enriquece e não acrescenta dores. A bênção que provém do céu é essa daqui, ó. Eu vou fazer e vou esperar no Deus que vai me abençoar. E a Bíblia diz aqui que ela é dada. A gente prospera e Deus não acrescenta dores a essa riqueza. Você conhece alguém que é rico, mas está cheio de dor? Conhece alguém que é rico, mas é cheio de problema? Essa daqui não. Porque a riqueza, segundo Deus, não provém dores. Deus abençoa e Deus quer te abençoar essa noite. Eu sei que hoje você aprendeu sobre a bondade de Deus e a bondade do homem. Eu sei que hoje você aprendeu que você precisa mudar o seu caráter e transformar a sua vida. Eu sei que hoje você aprendeu a confiar no Senhor, porque Ele é bom. Ainda que no tempo que você precisa não venha chegar, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Espere em Deus. Espere em Deus. Guarda o teu coração de fazeres algo que vá te promover e não promova o reino, e não promova a bondade de Deus. As obras que tu fizeres ao reino resplandecerá. As obras que tu fizeres ao reino resplandecerá. Porque Deus é luz, e as obras da luz não ficam em oculto. As obras da luz não ficam escondidas. As obras da luz não ficam em secreto. Pelo contrário, Deus diz, vai ser edificada sobre o monte, e todo mundo irá enxergar, sem precisar você falar coisa alguma. Muitos verão a bondade de Deus na tua vida, por causa da graça de Deus que te alcançou. Fique de pé no nome de Jesus. Hoje o Senhor quer derramar sobre nós da sua bondade, quer derramar sobre nós da sua bênção. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. Os que esperam no Senhor não vão precisar, Francinildo está correndo atrás, alguém precisa colocar alguma coisa aqui para me proteger. Não, os que confiam no Senhor, o Senhor te guardará de todo mal. Usufrua. O que eu quero dizer para você hoje, nessa pregação, é quebre todo o dogma da sua mente, tudo aquilo que lhe ensinaram a respeito de uma bondade que não provém de Deus, mas usufrua da bondade de Deus. Como assim, pastor? Nós encontramos sobre todas as escrituras Deus dizendo que nos guarda. Você precisa tomar posse da palavra e dizer, eu creio que Jesus me guarda.
me guarda, eu quero que Ele que me livra. Em todas as escrituras nós encontramos Deus dizendo: Deus é o teu provedor, Deus é o que vai prover para ti no momento das adversidades, no momento que estiver passando por coisas difíceis, Ele vai prover no momento certo. Você precisa tomar posse e dizer: eu creio na tua palavra. Isso é a bondade de Deus que precisamos ler nas escrituras e dizer: eu confio na tua palavra, eu confio, Pai querido, naquilo que tu prometeu, eu sou guardado por ti, a minha bênção provém de ti, provém do céu, Senhor. Nós precisamos ser guardados e tomar posse da bondade de Deus em todas as escrituras, a qual Ele olha para nós e diz assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu estou contigo, vamos andar junto, vamos vencer. E nós temos que tomar posse dessa bondade que Deus já colocou sobre a nossa vida como herança. Nós temos que tomar posse dessa bondade que Deus já derramou sobre a igreja. Eu te guardarei, eu te livrarei, eu te abençoarei, eu serei contigo por onde quer que fores e por onde tu andares. Já há bondade de Deus profetizada sobre a nossa vida, já há bondade de Deus sobre a nossa casa, já há herança da bondade de Deus sobre nós. Nós precisamos tomar posse hoje e dizer: Senhor, eu não quero mais uma palavra que venha de fora, eu já tenho a tua palavra em mim, eu já tenho a tua palavra proferida, eu já tenho essa herança, Jesus. Eu venci, diz o Senhor dos Exércitos. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Guarda o teu coração. Deixa o Senhor guardar a tua alma. Deus tem costume de resolver os problemas nos últimos segundos. Deixa eu te contar um testemunho. Olha aqui para mim. Ano passado, depois da convenção da igreja, no mês de setembro, eu sofri um acidente num carro logo quando a gente chegou aqui. E eu tive que mandar consertar o carro, porque o carro é a única coisa que eu tenho para fazer a obra de Deus, para visitar, para vir para a igreja, para ir atrás do irmão, para voltar, para ir. E tudo, gerando, correndo atrás ainda, deu uns 8 mil reais, mais a parcela do carro, que estava dando quase 12 mil reais de dívida. Aí o pastor se endividou, porque ele precisava do carro, né? O carro veio, e agora, como é que a gente vai pagar a parcela? Já está resolvido o problema do carro, agora precisa pagar. As contas começaram a atrasar e eu deixei de pagar a parcela do carro. 7 meses. Eu disse: Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar não, porque eu endividei, só com o conserto desse carro eu me endividei. E quando eu liguei para a mulher lá do coisa, ela disse: olha, o seu carro tem que estar com 7 meses atrasado, já era para estar com busca e apreensão. Mas essa busca e apreensão nunca chegou, nem sequer no cartório chegou. Ele diz: porque esse banco com 3 meses ele já manda dar a busca e apreensão no carro. Eu estava com 7 meses. E aí, pastor, o que aconteceu? Aí eles lançaram uma proposta. O valor da parcela passava de R$1.000 e foi para 701 quebrado pelo próprio banco. Zeraram e eu comecei a pagar a parcela, ou seja, eles reduziram, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe a hora de trabalhar, Ele sabe o momento certo de agir. Espera em Deus que Ele vai chegar, espera em Deus que Ele vai prover, espera em Deus que Ele vai te alcançar, Ele vai fazer a obra na tua vida. E já mandou até o dinheiro para pagar a primeira parcela, né? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor hoje quer tocar no seu coração, para que você possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
O Senhor hoje quer tocar no teu coração para que tu possa provar da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Não negligencie as bondades que Deus já tem te dado. Agradeça a saúde que você está aqui de pé. Agradeça o ar que você está respirando. Agradeça o alimento da sua casa que Ele tem colocado todos os dias. Agradeça a saúde que Ele coloca para você ir trabalhar todos os dias para sustentar a sua casa. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Diga a Ele: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque mesmo na minha teimosia, Senhor, Tu não me deixou enfermar, Tu não me deixou cair no leito, Tu não me deixou tropeçar, Tu não me deixou cair mesmo, Senhor, no meu ato, Senhor, de rebeldia. Tu não me deixou me afastar, Tu guardou os meus pés, Tu guardou a minha vida, Tu me deu o alimento, Tu manifestou da Tua graça, Senhor, em todos os momentos. Muito, muito, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Senhor Jesus, a Tua palavra revelada, Senhor, é a Tua bondade sobre a nossa vida. A bondade que nos guardou, a bondade que nos livrou, a bondade que nos salvou, Pai querido, quando não nos merecíamos, mas estávamos condenados à morte, estávamos condenados pelo pecado. A Tua bondade se manifestou, a Tua graça se manifestou, nos levando ao arrependimento e manifestando, Pai querido, a cura da nossa alma. Deus de poder e de misericórdia, aonde houver, Pai querido, um espírito caído, Senhor, que ainda não tem escutado a Tua voz, Espírito de Deus, sopra sobre os quatro ventos, sopra, 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 sopra sobre esse espírito, sopra sobre esse espírito, sopra sobre esse espírito, sopra, sopra, sopra sobre esse espírito agora. Ressuscita, 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 ressuscita. Sopra agora, Jesus. Sopra agora, Jesus. Sopra agora. Abre os olhos. Efatá. Abre os olhos e veja a bondade de Deus. Abre os olhos e veja com grande amor nos amou Jesus. Com grande amor nos amou o Pai, a ponto de entregar o seu Filho. Oh, abre os ouvidos, Senhor. Abre os ouvidos, Jesus. Oriente que manda na baixa, oriente naragás. A Tua bondade, a Tua bondade. Oh, levante as suas mãos aos céus agora em nome de Jesus. Diga certamente, diga certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor abençoe agora em nome de Jesus a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor em nome de Jesus abençoe a tua vida, a tua saúde. Ah, Senhor, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Aqueles que sentarem à tua mesa sejam abençoados. Que o Senhor te guarde. Que a bondade de Deus se revele de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Pais, filhos, netos e bisnetos serão alcançados pela bondade de Deus, pela bondade de Deus, que através da sua vida os alcançará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja alcançado pela bondade de Deus, seja alcançado pela bondade de Deus, em nome de Jesus, em seu coração. Receba a essência do céu, receba a essência do céu, em nome de Jesus. Oh Jesus, assim nós, Pai querido, oramos e te agradecemos, na autoridade e poder do teu santo, santo, santo e precioso nome. Aleluia.
Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo.